Olá! No vídeo de hoje, trazemos para vocês um documentário muito bem produzido pela Fundação Pontifícia da Igreja Católica Ajuda a Igreja que Sofre. Eles fizeram um trabalho primoroso através de entrevistas presenciais com as videntes e todos os principais envolvidos nessas aparições marianas, que ocorreram na cidade de Kibeho, em Ruanda, na África. Lá, Nossa Senhora mesma anunciou-se como a Mãe do Verbo. É uma aparição pouco conhecida e divulgada, mas que foi aprovada oficialmente pela Igreja Católica e que tem uma mensagem fortíssima não só para o seu tempo e para o mundo inteiro, mas também para os dias de hoje. Na época de suas aparições, seus pedidos de oração, penitência e conversão, assim como seus avisos, foram como sempre ignorados, desaguando no maior genocídio africano dos tempos modernos. De acordo com o Papa São João Paulo II, Nossa Senhora das Dores de Kibeho é a Fátima do coração da África. Vamos ao vídeo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alfonsine Mumureke, uma jovem estudante de 16 anos, aluna da escola paroquial, viu uma figura que mais ninguém conseguia ver. Em 28 de novembro, um sábado, fomos todas para o refeitório. Comecei a limpar os pratos quando ouvi uma voz dizer: "Filha." Eu me senti isolada do mundo ao meu redor. Deixei de ver todos os que me rodeavam e só conseguia ver uma nuvem. Uma bela senhora estava na nuvem. Lhe perguntei: "Quem és, minha senhora?" E ela respondeu: "Sou a Mãe da Palavra." Ela era muito jovem na época, por isso não poderia ser a sua imaginação. A expressão Nina Wazambo, em Kinyarwanda, Mãe da Palavra, não aparecia em nenhum dos materiais religiosos que tínhamos naquela época. A Mãe da Palavra reapareceu a Alfonsine nessa mesma noite. Desta vez, no entanto, falaram sobre a vida de Alfonsine e sobre sua relação com a família. A Mãe da Palavra lhe pediu para encorajar suas amigas a rezar com grande fervor e lhe falou sobre suas futuras aparições. Alfonsine contou tudo o que tinha se passado à diretora, mas a diretora não acreditou nela. Ela não queria estar presente nas aparições. Em vez disso, queria me ajudar a entender que eu estava vivendo uma mentira, para reconsiderar, e que eu devia parar com toda esta tolice. Contudo, eu a via regularmente e podia sempre dizer o que a Mãe da Palavra me disse. Todo mundo em Kibeho costumava dizer que talvez ela fosse maluca. A criança é maluca. Não acreditávamos naquilo. Às vezes, perguntava a mim mesma se aquilo seria real. A Alfonsine Mumureke, com a sua personalidade tempestuosa, tinha visto a Virgem Santíssima. A Alfonsine nas aulas é uma aluna como todas as outras. A Alfonsine Mumureke era uma jovem que não rezava muito. Rezava quando era necessário. No princípio, quando começaram as aparições, nunca acreditamos nela. Quando me confrontaram, sugeriram que eu era desequilibrada. Quando a Virgem Maria me disse: "Irei aparecer no dia tal e no dia tal", e depois algumas pessoas diziam: "Não é verdade", se tornava um inferno todo o tempo de espera antes das aparições. Não era nada fácil.
A região de Gisaka, onde Alfonsine foi criada, é conhecida por todo o Ruanda pelas suas práticas místicas. Por isso, as pessoas começaram a pensar que Alfonsine estava colaborando com as forças sobrenaturais malignas. Todos nós, ruandeses, temos medo desta região, porque dizem que lá há muitas bruxas. Eu tinha 16 anos, tinha acabado de chegar, quando se colocaram à minha frente e me disseram: temos a certeza absoluta de que não se trata da Virgem Maria e podemos prová-lo com base no testemunho desta e daquela pessoa. Senti que aquilo era diabólico. Compreendi imediatamente estes ataques. Podia sentir o meu coração palpitando, como se alguém estivesse me batendo, tentando me matar. Foi ali então que eu, apesar de tudo, comecei a rezar. Eu disse: certo, Mãe da Palavra, acredito que sois vós. É o que sinto aqui dentro, que me tens aparecido. Não é possível que vos reveleis a outros, de outra região e classe que não as minhas, com quem eu nunca tenha falado. Se pelo menos pudesseis ter escolhido outra moça. E quando também eu comecei a ter aparições, em 12 de janeiro de 1982, as alunas começaram a dizer: os demônios atacam aqueles que não rezam. De acordo com as alunas, a Alfonsine estava possuída pelo diabo. Mas como poderia o diabo atacar também a Nathalie, que reza? Uma jovem moça surgiu e disse: sabem, a Nathalie está na capela. Estávamos todos rezando juntas e ela estava imóvel. Tentamos mexê-la, mas ela nem pestanejava. As outras fugiram, mas eu não fui atrás delas. Senti no meu coração que a Virgem Maria estava ali. Nenhuma das estátuas da Virgem Maria que eu já tinha visto se parecia com ela. Vi o seu rosto e era muito belo. Quando olhamos para ela, vemos que possui uma beleza que transcende a dos brancos ou dos negros. Apesar disso, os seus olhos pareciam muito com os dos negros. Ela tinha entre 20 e 30 anos. Parecia uma jovem noiva. Tinha um ar muito jovem. Ela disse: a mensagem que te deixo não é destinada apenas a ti. É antes uma mensagem para o mundo inteiro. O que te digo, não digo apenas a ti. Digo a todas as pessoas da terra. Ela disse que as pessoas viviam como queriam. Pediu que amássemos a Deus e os nossos semelhantes com um amor sem falsidade. Nem as minhas colegas, nem a diretora, nem os tutores, nem os professores compreenderam algo do que estava acontecendo. Até 1982. Nos perseguiram. A diretora costumava dizer: espalhe esses sentimentos de insegurança por toda a escola, vou dispensar você. Mas a Virgem continuou fazendo milagres. As alunas, a diretora e alguns dos professores foram convertidos. 3 meses depois da primeira aparição, aconteceu uma coisa que provaria que o comportamento da Alfonsine e da Nathalie era digno da sua fé. No dia 1º de março de 1982, uma terceira aluna, Marie Claire, viu também a Mãe da Palavra. Até essa época, tinha sido uma oponente vociferante, incitando as colegas a se revoltarem contra a Alfonsine e a Nathalie, as acusando de estarem possuídas pelo diabo. A partir daquele momento, as crianças do colégio começaram a dizer: isso é extraordinário. A Marie Claire, que perseguia a Alfonsine, também tem visões. Pelo que a Alfonsine me disse, a Marie Claire a beijou e lhe disse que o que ela dizia era verdade, que estava certo. As notícias acerca dos extraordinários acontecimentos de Kibeho logo se espalharam por todo o país. Jornalistas e peregrinos de todo o Ruanda, países vizinhos e de mais longe, incluindo da Europa, começaram a se dirigir à pequena aldeia.
Uma pessoa estava em frente a Marie Claire, que eu não conseguia ver. Foi o seu olhar, fixo num só ponto, que me fez acreditar que alguém estava ali. Havia uma espécie de diálogo e todos os presentes conseguiam adivinhar as questões que estavam sendo colocadas. Podíamos ver que a Virgem Maria veio muito simplesmente, como uma mãe que quer brincar com seu filho, cantar e dançar, brincando um com o outro enquanto conversam. Quando uma aparição começa, não há pânico nem medo. Fiquei sempre espantada com o local. Havia muita vegetação, podíamos sentir de forma simples o cheiro da erva. Era lindo, era um lugar mesmo lindo. Desde que me dissestes que devia me comportar sempre da melhor forma, mesmo quando não fosse me visitar tantas vezes, à parte as aparições, está tudo bem. Tenho de me comportar bem. É muito importante para mim, para não ter maus hábitos. O que me inspira hoje em dia, na minha vida cristã, é a simplicidade da Virgem Maria. As autoridades da igreja destacaram 2 comissões para investigar, em detalhe, o comportamento das moças durante as aparições, assim como o conteúdo das mensagens da Nossa Senhora da Palavra. A comissão teológica foi destacada pelo bispo da área, Monsenhor Jean-Baptiste Gamurani, de Butaré, e era composta principalmente por professores acadêmicos do Seminário Maior, enquanto que os membros da comissão médica provinham na sua totalidade da Faculdade de Medicina da Universidade do Ruanda. Há já muito tempo que tenho conseguido seguir os acontecimentos de Quiberro graças às 2 comissões que fizeram um excelente trabalho. Especialmente a comissão médica, da qual o psiquiatra se destaca. Embora estivéssemos preocupados que ele, de vez em quando, maltratasse as crianças. Observei, ouvi, vi o que estava acontecendo. Tirei notas e reportei ao bispo. Estávamos interessados em saber de que forma eram influenciadas pelo ambiente que as rodeava. Fizemos vários testes durante as aparições. Por exemplo, para apurar se um visionário está em contato com o mundo ao seu redor, se consegue ouvir, se está sofrendo, lhe picávamos, por exemplo, um dedo com uma agulha. Até utilizávamos uma vela acesa para ver se a criança afastava a mão. Nem reagiam quando as beliscávamos. Para manter os mais elevados padrões de imparcialidade científica, foi procurada a ajuda de especialistas internacionalmente aclamados. Após finalizarem os estudos detalhados, estes apresentaram as suas conclusões e opiniões. Concentrei-me no olhar de Alfonsine Mumerec. A Alfonsine estava rodeada por uma multidão de jornalistas que a fotografavam sem cessar com flash. Antes de uma aparição, ela piscava os olhos com a luz dos flashes, mas não durante uma aparição. Pode-se dizer que ela se desligava completamente do mundo que a rodeava. Maria, Mãe da Paz, sois vós que todos os cristãos amam. Oramos a vós, Mãe de Deus, intercedei por nós junto a Jesus. Pura
Os testes sucessivos mostravam que durante uma aparição, qualquer ligação destas moças com o mundo exterior cessava. Elas se desligavam, não viam o mundo ao seu redor como nós. Não ouviam nada. Entravam noutro mundo que se tornava mais real do que a realidade que as rodeava. Podemos voluntariamente nos manter num estado como aquele durante talvez 1, 2 minutos, mas não certamente durante 10 minutos ou 1 hora. Isso é impossível. Tem de haver algo que prenda seu olhar. O mesmo se passa com a audição. Elas ouviram vozes que os outros, claramente, não conseguiam ouvir. O olhar das jovens estava virado para o céu, diretamente para o sol brilhante, diretamente sobre as suas cabeças durante cerca de 1 hora. Olhavam fixamente para o sol, sem queimar a retina. Gostaria muito de ter uma explicação, porque é um fenômeno que, sem dúvida, está nitidamente além da vontade humana. Até para alguém que sofre de histeria. Quanto aos olhos, a retina ficaria queimada, claro, e as delas não. Para além dos exames clínicos, a comissão médica iniciou testes psiquiátricos de longa duração. Foi avaliado o estado psicológico das videntes, as tendências epiléticas, de toxicodependência, de histeria e qualquer sinal de instabilidade mental foram examinados individualmente. Seguíamos o caso destas crianças há 1, 2, 3 anos. Vimos como elas evoluíram e, fora as aparições, não havia nada que lhes pudéssemos repreender. Não consigo encontrar uma explicação médica. Não consigo encontrar uma explicação terrena. Existe, obviamente, algo maior acontecendo aqui que a ciência apenas pode documentar. E isso é tudo. As aparições eram acompanhadas por uma variedade de fenômenos sobrenaturais. As viagens, que podiam ser qualificadas como místicas das videntes, por vezes duravam mais de 10 horas. Os estados de êxtase eram longos e silenciosos, com a Alfonsine ou a Nathalie estendidas, imóveis como se estivessem em coma. O peso delas aumentava até um ponto em que se tornava muito difícil erguê-las. Naquele estado, a sua alma viajava, visitando locais para além daquilo que as rodeava, onde viam imagens que descreviam após o seu regresso. Lembro-me excepcionalmente bem de um dia. Ela apareceu perante mim e disse: "Vais dizer à tua superiora que te quero levar numa viagem." Fiquei maravilhada por poder dizer à minha diretora que a Virgem Maria me ia levar numa viagem. Ela me levou a um lugar onde as pessoas viviam tristes. Não era agradável à vista. E por isso perguntei-lhe: "Por que me trouxestes aqui? É muito triste." Ela respondeu: "Temos de agradar a Deus. Temos de fazer o que Deus quer, ou então acabamos aqui." Depois, chegamos a outro lugar que era mais calmo, mas igualmente triste. Certo, não era alegre, mas em comparação com o primeiro lugar, era melhor. Depois chegamos ainda a outro lugar. Era maravilhoso. Podia ouvir sons, música, vozes doces. Eu disse: "Mas não consigo ver ninguém aqui." Ela respondeu: "Enquanto estiveres na terra, não verás as pessoas que cantam." Aquilo revelou mais ou menos o que me espera, dependendo, é claro, do meu comportamento, incluindo certas dificuldades que terei de enfrentar. Mas, é claro, não poderei esquecer o essencial: rezar o rosário, ir à missa, viver os mistérios do seu filho, viver os sacramentos que a igreja oferece, pois é daqui que vou retirar as minhas forças. Quando cheguei, a encontrei no seguinte estado, esticada assim como um cadáver. Um dos meus alunos era enfermeiro e tentou reanimá-la, mas sem sucesso.
2 homens não conseguiram levantar uma criança de 20 a 30 quilos, mesmo sendo 2 homens adultos. Nos esforçamos para estar presentes do início ao fim. Efetuamos todos os testes possíveis quando ela se encontrava naquele estado. O que nos mostrou que, apesar de tudo, existia aqui algo que era verdadeiramente extraordinário. O que Nossa Senhora me disse, o que posso dizer? A mensagem para o mundo é: amem a Nossa Senhora, recitem o rosário e convertam-se. Temos de seguir o que a Igreja nos ensina. Temos de amar Jesus, nosso Senhor, e a Virgem Maria, pois é ela nossa mãe. Aconteça o que acontecer, não abandonem Jesus, não abandonem nosso Senhor. Alguns elementos da mensagem eram semelhantes, mas cada criança tinha sua mensagem específica. A mensagem da Alfonsine era rezar pelas famílias e pela igreja. A Virgem incumbiu Nathalie de rezar especialmente pelo mundo e de rezar pelas almas que se encontravam no purgatório e de aceitar com amor o sofrimento que ajudaria Jesus e a Virgem Maria a salvar o mundo. A Marie Claire recebeu a mensagem especial de rezar e ensinar a outros o Rosário das 7 Dores. Pesquisamos a possibilidade de influências exteriores. Vimos que ela não podia ter encontrado isto sozinha num livro. Por outro lado, sabíamos que esse rosário tinha existido. Apesar de ninguém neste país, nem mesmo padres ou bispos, saberem da existência do Rosário das Dores. A aparição da Virgem Maria no dia da Assunção, em 1982, foi profética, tal como os eventos viriam a confirmar 12 anos mais tarde. Todos esperavam uma aparição alegre e festiva. No entanto, aconteceu precisamente o contrário, e todos ficaram surpreendidos e um pouco estupefatos ao serem confrontados com o Calvário. A Virgem Maria apresentou-se perante as videntes com lágrimas nos olhos, chorando. Estava inconsolável. A sua tristeza devia-se ao fato de nos estar transmitindo uma mensagem de salvação que não desejávamos receber. Quando examinamos o comportamento das videntes sob análise, percebemos que se tratava de algo sério. Em 1982, a Virgem Maria mostrou-me pessoas matando umas às outras e incêndio nas montanhas. Estava tudo ardendo em fogo. Mostrou-me buracos profundos e muito escuros. Mostrou-me também caveiras humanas, cabeças cortadas ao meio. Em 1983, mostrou-me um rio de sangue que estava prestes a correr. Ela disse: sofro porque os vossos corações continuam endurecendo. Sofro porque muitos abraçam o vício em vez da virtude. Sofro porque vocês já não obedecem os mandamentos de Deus. Sofro por causa da vossa hipocrisia. Sofro porque não existe amor entre as pessoas. Podíamos ver de forma clara que ela partilhava deste sofrimento. Mas nesse momento, prestamos pouca atenção no que ela estava nos dizendo.
Não estávamos preparados para fazer o que ela nos estava pedindo. A Guerra Civil em Ruanda eclodiu em outubro de 1990. O genocídio que se seguiu em abril de 1944 tirou a vida de 800 mil vítimas. Quiberro, apesar das aparições de Nossa Senhora alguns anos antes, foi particularmente afetada e testemunhou um massacre brutal e a morte. Havia colunas inteiras de homens armados com cacetetes e armas. O ataque começou. Os assassinos aproximaram-se pela parte de baixo da igreja. Dispararam sobre a multidão. Tentamos nos defender com pedras. Vimos pessoas caindo. Os disparos vinham de todos os lados. No dia 14 de abril de 1994, ocorreu aqui um genocídio em massa. 12, talvez até 20 mil pessoas morreram nesta região. Mas seguramente 10 ou 11 mil neste local. Especialmente aqui, na igreja, à nossa frente. A igreja da paróquia, onde muitos se refugiaram dos assassinos na esperança de que um local sagrado como uma igreja fosse respeitado, se não as suas vidas, pelo menos o local, e representasse assim a sua salvação. A certa altura pensei que ia morrer. Senti que ainda tinha a oportunidade de escolher o local da minha morte e disse para mim mesmo: tenho de ir à igreja. Ao entrar, encontrei um homem que disse: Padre, fizemos mesmo tudo o que era possível. Dê-nos o sacramento da reconciliação para que possamos morrer como os que morreram antes de nós. O mais importante é que Nosso Senhor nos receba no céu. Vi realmente cenas horrendas. Muitos foram mortos e os seus corpos amontoavam-se em pilhas. Havia pilhas de pessoas morrendo em agonia ao longo da secretaria. Ouvi o som de pessoas morrendo em agonia. Estas manchas roxas que podem ser encontradas em grandes quantidades nas paredes desta igreja marcam o sítio onde os bandidos Interahamwe fizeram buracos para chegar às multidões que se reuniram dentro da igreja à procura de abrigo para evitar uma morte horrível. Os bandidos atiraram granadas através destes buracos ou dispararam as suas Kalashnikov ou outras metralhadoras e no fim derramaram gasolina para incendiarem a igreja. Aqueles que não foram mortos pelas metralhadoras ou pelos fragmentos de granadas foram queimados vivos. Passados todos estes anos em campos vizinhos, em jardins, ainda encontramos, ou as pessoas encontram e trazem-nos caveiras, tíbias e outros ossos. É por isso que este local, onde uma grande quantidade de sangue foi derramado e muitos inocentes perderam a vida, é um local sagrado, um local de martírio. Porque aqueles que ali morreram, apesar de, provavelmente, não como resultado direto da sua fé em Cristo, morreram como resultado da sua humanidade. E foi isso que as videntes de Quiberro viram. A Virgem disse-lhes: rezem pelos pecados do mundo. Eles farão com que calamidades caiam sobre vós. Durante muito tempo, eles viram perante os seus olhos um país submerso em sangue, um país em guerra, batalhas terríveis, muitos mortos e corpos que não podiam ser enterrados. Parecia inacreditável. As pessoas diziam: estas videntes são loucas, com os seus sonhos de calamidades, profecias de infelicidade e perdição. No entanto, a profecia era verdadeira, incompreensível no início, mas, apesar de tudo, tão verdadeira.
Para mim, Quiberro será sempre um símbolo, um testemunho do Evangelho da Cruz e da natureza redentora do sofrimento. Em aparições subsequentes, Maria pediu a Nathalie para jejuar durante 2 semanas como penitência pelos pecados do mundo. Ela deveria procurar alimento unicamente na Palavra de Deus e na Sagrada Comunhão. Ao longo destes dias, não bebi nem comi absolutamente nada. Nossa Senhora permitiu, excepcionalmente, que eu recebesse a Sagrada Comunhão, o que fiz todos os dias. Ao 8º dia, Nossa Senhora permitiu que eu bebesse água benta. Tinha muita sede, minha garganta ficou seca e começou a ficar com feridas. Depois foi a fome. Como não comi nada, sentia fome. Eu senti uma fome terrível. Sofri muito, mas ao mesmo tempo sentia alegria. Os seus jejuns eram longos. Como a África é quente, 6 dias sem água significam morte. Os médicos estavam muito preocupados. Mas, como tinha sido a Virgem Santíssima a instruí-la, eles preferiram deixar o assunto de lado enquanto continuavam a vigiá-la de perto, para caso fosse necessário, intervir no último momento. Mas nada aconteceu e ela continuou em perfeita saúde. Recolhemos amostras de sangue de uma urina para garantir que não existiam quaisquer alterações que pudessem constituir uma ameaça para o seu corpo. Mas ela conseguiu sobreviver com base na Eucaristia, e foi tudo. O seu organismo não sofreu qualquer efeito adverso. Éramos muito severos com as crianças. Tenho de admitir que, no início, éramos contra e estávamos ansiosos para encontrar algo que provasse que tudo era falso. Acabamos por ter de admitir tudo aquilo que tínhamos visto por diversas vezes, pois fomos incapazes de dar ou encontrar qualquer explicação natural. Com o passar do tempo, a situação em Quiberro tornou-se mais complexa. Em maio de 1982, muitas outras pessoas alegaram ter tido visões. Estes acontecimentos aproximavam-se da feitiçaria e da adivinhação, frequentes no país. Pedi especialmente aos cristãos que se abstivessem da procura de profetas ou divindades, ou de realizar quaisquer outras práticas bizarras, para provar que também estavam vendo algo. Isso acalmou as coisas. O interrogatório de muitas pessoas terminou e os investigadores puderam, uma vez mais, concentrar-se no estudo dos que eram considerados os genuínos videntes. Após 20 anos de pesquisa meticulosa, as 2 comissões, médica e teológica, reconheceram somente como autênticas as visões das primeiras 3 moças, Alfonsine, Nathalie e Marie Claire. No dia 29 de junho de 2001, Dom Agustin Misago, o bispo local, apoiado pela Conferência dos Bispos do Ruanda, anunciou a decisão da Igreja relativamente a este assunto. Na minha capacidade de bispo diocesano deste local, declaro que, sim, a Virgem Maria apareceu em Quiberro, no dia 28 de novembro de 1981, em ocasiões subsequentes, nos meses que se seguiram. Pesquisamos a qualidade das mensagens, a sua autenticidade, a coerência das videntes. E foi assim que chegamos a 3 pessoas em questão. Foi necessário um trabalho verdadeiramente completo e em conjunto, tanto dos médicos como dos teólogos. Acreditamos que elas reúnem os critérios definidos pela Igreja.
Para além disso, são as 3 primeiras crianças reconhecidas como tal que são responsáveis por tornar Quiberro tão conhecida. Obviamente, as mensagens e o seu conteúdo são o mais importante. Mas existem também os frutos espirituais trazidos para a comunidade cristã como resultado das mensagens. As aparições públicas em Quiberro eram mais frequentes do que as de Lourdes ou Fátima. Ao longo de 8 anos, Nossa Senhora falou com Nathalie pela primeira vez no dia 3 de dezembro de 1983 e com Alfonsine em 28 de novembro de 1989. Entretanto, a Virgem Santíssima apareceu algumas vezes em particular. Ela disse-me: seja paciente. Perguntei-lhe se devia entrar numa ordem religiosa. Ela me disse para ficar aqui, em Quiberro. Ela me disse: tu, se una a mim. As pessoas e as coisas são passageiras. Tu, agarra-te a mim e tem mais confiança em mim do que uma criança em relação aos seus pais. E em seguida me disse: reza muito, para que não sejas superada. Desde então, nunca mais regressou. Senti que Nossa Senhora estava me dizendo que tinha chegado à altura de me tornar responsável pelo que tinha recebido. Era triste não voltar a vê-la. E, no entanto, era como se também eu própria tivesse me entregando a esta missão. Ela havia me dito: diz isto ou diz aquilo. Agora era a minha vez de resistir e de trazer até todas as pessoas a vida que a Virgem Maria nos pede para viver. Gostaria de deixar ao vosso cuidado todos aqueles que estão doentes, acima de tudo, aqueles que estão desesperados pelo seu estado de saúde, pois sofrem uma grande dor física e muitas vezes acabam por perder a vontade de se comunicar com os outros. Vão em seu auxílio. Vão em auxílio daqueles que têm esperança numa cura, bem como daqueles que perderam a esperança. Nossa Senhora pediu especificamente que fosse construída uma capela aqui, como um sinal duradouro da sua visita. As autoridades da igreja trataram os desejos da Virgem Maria de forma séria. Precisamente no local das primeiras aparições da África, foi edificada e consagrada uma igreja a Nossa Senhora das Dores em 31 de maio de 2003. Em pouco tempo, tornou-se um local de peregrinação, visitado por mais de 30 mil peregrinos de todo o mundo, especialmente durante os dias santos marianos. Muitos converteram-se e muitos são curados. Sempre que havia uma aparição aqui em Quiberro, a Virgem Santíssima dizia: meus filhos, gostaria que todos aqueles que estão doentes sejam curados. Eu tinha sinusite e em apenas alguns dias fiquei curada. Assim, de um momento para o outro. Eu me sentia tonta e caía muitas vezes. As recaídas tornaram-se ainda mais frequentes. Lembro-me daquela noite, em fevereiro de 2000, ter vivido momentos particularmente difíceis, com muitas recaídas ao longo da noite e depois
tudo desapareceu naquele mesmo dia. Eu estava entre aqueles que se recusavam a reconhecer as aparições de Quiberro. Vim na companhia de um amigo. Não estava habituado a rezar, mas depois do que tinha visto com os meus olhos em Quiberro, a minha consciência começou a questionar-me. Era um soldado, por isso voltei aqui para rezar após a minha desmobilização. Lá para o fim de dezembro de 98, voltei para agradecer a Deus e fiquei durante uma semana em isolamento. Durante o isolamento, Deus fez milagres que me proporcionaram paz e me conduziram à conversão. O padre que nos acompanhou falou das nossas vocações, sobre a nossa paróquia e sobre como ela era infrutífera. Ele explicou tudo isto à vidente, dizendo de uma vez: pois bem, tem de pedir à Virgem Maria que nos ajude verdadeiramente com as nossas vocações. Eu disse: Maria, Mãe de Jesus, fazei algo, pois também gostaria de me tornar padre, mas não sei como proceder. Não tive de esperar muito tempo. Deve ter sido cerca de um ano mais tarde que me juntei aos padres palotinos. Um professor que maltratava os seus alunos, que nos perseguia, foi a prova de mais um sinal. Ele mudou. Tomou gosto pela oração a ponto de se ter tornado padre. Isso também contribui para a mudança gradual dos alunos. Tanto as aparições como o santuário da Nossa Senhora das Dores em Quiberro podiam tornar-se instrumentos, importantes instrumentos de reconciliação. Os peregrinos que vêm de todo o país até aqui, bem como de países vizinhos, unem-se. Chegam muitas vezes em disputa e terminam rezando juntos. Nunca sabemos ao certo se uma aparição é autêntica ou não. Pode existir uma probabilidade elevada. Podemos ter uma convicção moral. Mas uma aparição nunca é um dogma. Não se torna um artigo de fé da Igreja. Torna-se, no entanto, uma expressão da fé da Igreja, um pequeno sinal dado aos fiéis, um sinal pequeno e precioso, tão precioso que, exceto São Pedro em Roma, todos os maiores santuários da cristandade estão ligados a aparições. Nossa Senhora disse que tinha vindo para nos ajudar a ascender novamente, pois podia ver que o mundo estava, uma vez mais, em perigo, que as coisas corriam mal e que deve haver uma forma de ajudar a nos recuperarmos. Era um pedido urgente para nos convertermos, para nos arrependermos. Arrependam-se, arrependam-se. Se não o fizerem, cairão num abismo. O mundo não está bem. Aqui no Ruanda, não nos convertemos em número suficiente e vimos as consequências. A guerra, o genocídio, e mesmo na região dos Grandes Lagos, como podem ver, o sangue que foi derramado e ainda é derramado. Tudo isto mostra precisamente que o homem, o coração do homem, tem dificuldade em converter-se. É uma fórmula que é repetida de aparição em aparição e foi aplicada pela primeira vez em La Salette. Serei forçada a deixar cair o braço do meu filho. Acredito que é uma fórmula visual que a Virgem aplica para garantir que os leigos percebam. Mas não será Deus que irá atacar o mundo. O mundo está se autodestruindo. Quando o homem se separa de Deus, quando o homem volta as suas costas ao amor, tornando-se assim egoísta, hostil e causador de discórdia.
Bem, aí a humanidade se autodestrói e separa-se voluntariamente de Deus. A justiça de Deus não é como a justiça humana que pratica a lei da guilhotina, onde se cortam cabeças. A justiça de Deus é inata. Não é uma mensagem dirigida somente a Quiberro ou à África. É antes uma mensagem para todo o mundo. A Virgem Maria deseja a conversão de todos os corações humanos. Ao falar em peregrinações, ela fala acerca de sacrifício ou mortificação. Ela disse que, para que o nosso espírito entre em íntima comunhão com Deus, precisamos submeter o nosso corpo a atos de sofrimento e, em seguida, dar exemplos. Ir em peregrinações, jejuar, rezar de joelhos. Na minha primeira visita à Adilímina, o Papa João Paulo II disse: no vosso país tem Quiberro. Que há de novo em Quiberro? A minha resposta hoje é convidar todos os que nos escutam a vir a Quiberro. O Santuário da Virgem Maria, Quiberro. O primeiro local de aparição e peregrinação oficialmente reconhecido pela Igreja e pela Santa Sé. O primeiro local do gênero na África.